Hey galera, aqui é o Bora Cartoon, hoje para explicar como a posição e localização da Pedra de Wanjian influencia muito na sua personalidade das que conhecemos em Steven Universo, algo confirmado há muito tempo e eu pesquisei para explicar cada detalhe. Se inscreve no canal se é novo por aqui, deixa o like para mais vídeos de Steven. Muitos anos atrás, em um podcast oficial de Steven Universo, Rebecca Sugar, a criadora da série, confirmou ao falar da Lápis Lazuli que as pedras, ou a posição das pedras das gems, tem ligação com suas personalidades. Sim, nenhuma delas tem a pedra em tal local por acaso, pelo menos não as principais. Ter pedra na testa, peito, costas, mão, etc. diz sobre a personalidade delas e podemos notar isso em praticamente todas, não só na Lápis, como eu também comentei nos 50 fatos atualizados sobre ela. O que significa as gems que têm uma pedra localizada na testa. Antes dessa confirmação, muitos fãs teorizavam que a localização da Pedra de Wanjian poderia sim ter influência na sua personalidade, justamente por essa localização, que é a mais óbvia de todas. Gems com pedra na testa tendem a ser muito racionais e pensativas. Isso é algo visto na toda-poderosa Diamante Branco, que montou as regras e estruturas primárias do Império Gen só pensando nelas lá no começo, ou Peridot, que é extremamente inteligente e lógica até em assuntos que não dizem respeito à sua função de Gen, de checar coisas referentes a jardins de infância, e claro, nossa Pérola, tão inteligente que é capaz de aprender tudo. Sempre segue a razão e consegue ser tão inteligente quanto Peridot. Demantoid também é uma exímia manipuladora de tecnologia que conseguiu criar super realçadores de membros com o seu prisma e etc. Mas isso não é de tudo bom, porque sendo racionais demais, essas gems têm dificuldade de lidar bem com as suas emoções. Diamante Branco escolhia deixar seu emocional totalmente de lado, Pérola não sabia lidar e Peridot queria ignorar também, e isso não deu certo para nenhuma delas, fora Demantoid surtar na primeira oportunidade. Também é por isso que a nossa Pérola não tem pedra na barriga. Devia ser natural que, pelo menos para as diamantes, fosse bom ter uma pérola com a pedra no mesmo local para que as personalidades batessem bem. Só que ter uma pérola parecida com a própria Diamante Rosa, imprudente e sem noção, não era algo bom. Logo, sua segunda pérola tinha que ser um pouco mais centrada para não ir tanto na onda infantil da própria Rosa. O que significa gems com pedra nas orelhas ou ouvidos? Conhecemos apenas aquelas duas topázios que formam aquela fusão com pedras nessa localização, então a gente só pode presumir que representam personalidades mais quietas e retraídas. Raramente falando por questões de função e própria mesmo, por isso Topázio quase nunca dava um pio, mas sempre estava lá obedecendo a Aquamarine, fazendo todo o seu trabalho muito bem, por mais emotiva e sensível que ela fosse por dentro, e ela consegue ouvir, tá gente? Não é porque fica na orelha dela que ela não consegue ouvir, ela ouvia muito bem. O que significa gems com a pedra no olho? Só conhecemos duas gems também com essa localização, a Rubiolho e a Comandante Esmeralda, uma em cada um dos olhos, o que não é muito, mas a gente pode tirar delas que são muito obstinadas e implacáveis. Esmeralda queria recuperar sua nave pessoal que nem tinha importância para o Império Gen, mas ela não ia desistir e caçou Lars e as Descoloridas incansavelmente por isso. Assim como a Rubiolho era extremamente determinada com tudo, mesmo sendo uma Rubi simples, ela achava que podia dar conta da lendária Rose Quartz ou do lendário Steven Diamante Universo depois. No epílogo, elas são implacáveis e, consequentemente, são cegas de certos aspectos que estão na sua frente, uma metáfora à falta de um dos olhos. Rubi é bem burra e Esmeralda foi incapaz de realmente prever o que o Lars, um humano burro que tinha recém virado gente, estava fazendo para enganá-la. Sim, tem a Nefrita com pedra no olho e algumas outras descorrompidas, mas eu não vou considerar elas porque são personagens finais e sem muita importância. Então, elas sim não devem seguir a teoria e a regra original da posição das pedras, mas as gems realmente desenhadas e pensadas desde o início do desenho, sim. O que significa as gems que têm pedra na bochecha? Com apenas a Aquamarine e aquelas duas Jades que formam a Jade Limão, é difícil traçar um perfil de personalidades e o que elas têm em comum. Mas, teatralmente, as bochechas estão muito ligadas à superficialidade, a expressões, a mentiras e segredos. A Aquamarine é uma mentirosa desgraçada. Foi assim que ela fez a Topázio desistir de Pufala e as Crystal Gems pararem de atacar ao fingir que mataria os humanos que Diamante Azul pediu, sendo que é óbvio que eles precisavam chegar vivos para serem novos espécimes do zoológico de humanos da Rosa, mas eles não sabiam disso e a Aquamarine se aproveitou. É uma mentirosa desgraçada, como vemos quando se fundem na Azurita Bluebird e mais superficial que a Chloe Bourgeois. Não, mentira, aí eu forcei. Isso também se encaixa nas expressões faciais que as Jades faziam enquanto as diamantes passavam, ou o segredo delas de tanto tempo que elas também gostam de se fundir e sempre quiseram encontrar outras como elas. O que significa uma gem que tem pedra na nuca? Só tendo a Ágata Azul como exemplo na série toda, eu tive que dar uma pesquisada e descobrir que a nuca é associada com pessoas limitadas e também a falsidade, sendo essa parte do seu corpo que sempre está escondida quando você está de frente.
Agatha Azul é uma falsa do caramba, com Safira ao descobrir quem é ela, perante as diamantes fingindo que estava tudo bem, e sempre é duas caras no tratamento das quartos, assim como é limitada mentalmente no sentido literal, pois se limitou a apenas cuidar de um empoeirado e velho zoológico de seres humanos da diamante falecida Rosa, bem como seu cérebrozinho não conseguiu processar direito a Era 3, ainda que ela tema e finja respeitar o Steven na frente dele. Ela é a personificação da limitação e da falsidade. E o que significa ter uma pedra localizada no nariz? Jasper é a única Jean relevante na série inteira com a pedra onde seria o seu nariz e que tem uma personalidade muito forte. Então essa localização poderia significar qualquer coisa. Mas eu pesquisei a fundo o significado do nariz e descobri que tem absolutamente tudo a ver com ela. O nariz é o símbolo do eu, ou seja, do egocentrismo e da presunção. Nem preciso dizer que isso resume ela, só que mais em específico é associada a pessoas muito sensíveis e negacionistas que têm dificuldade de aceitar um fato ou uma mudança. E Jasper nunca aceitou a morte da sua ex-diamante Rosa, coisa que se juntou ao seu egocentrismo e presunção, virando aquela máquina de matar sem objetivo na vida que não fosse lutar para tentar esquecer da morte da sua diamante. E quando Steven finalmente contou a verdade, não queria aceitar a Era 3 e a nova ordem das coisas de jeito nenhum, tendo que ser literalmente morta para derrubar seu egocentrismo e ela, enfim, aceitar as coisas como são agora. Eu sempre pensei que a pedra dela no nariz fosse um lance mais estético, só que tá muito mais enraizado na personalidade da personagem dela e deve ser por isso que ele é a única com a pedra no nariz. Agora, com mais exemplos, o que significam as gems que têm pedra localizada no peito ou no busto. Por terem muitas e muitas gems nessa categoria de localização, é difícil traçar o que todas elas têm em comum. Mas, no geral, e pegando a simbologia do peito, do busto, tá? Não dos seios, pelo amor de Deus, elas significam personalidades muito poderosas, inocentes e arrogantes. Poderosas porque elas encaram tudo de peito aberto, as diamantes ou ametista e bismuto, que mesmo sendo defeituosa, a ametista é do carvalho e consegue criar um chicote que nem todo quartzo normal, sem defeitos, poderia fazer. Pega o lance da arrogância porque elas têm muita dificuldade de aceitar novas nuances ou qualquer coisa além do que elas já fazem ou já são daquele jeito e ponto. Bismuto tendo que domar a sua natureza mortal, as diamantes tendo que aceitar o sistema falido em que elas vivem, ou a ametista que demorou tanto tempo para largar a infantilidade e evoluir, e Resoneta entender que ela não precisava do seu prisma. Já a inocência é porque várias delas cumprem seus papéis originais tão bem que até esquecem do quadro geral das coisas. As advogadas zirconitas, Spinella quando era amiga da Rosa, ou a Rose Quartz hippie que só segue o fluxo agora que elas não têm mais funções. Por um pouco de todas essas razões que a Ruby Mestra é a líder do esquadrão e tem a pedra nesse local. O que significam as gems que possuem pedra no ombro? Poucas candidatas, e ombros no geral são associados à superioridade, a um emocional muito forte, e quando falamos do ombro esquerdo, a insegurança. Ironicamente, todas as gems principais com pedra no ombro é no ombro esquerdo. A lápis chata se acha superior a todo mundo, seu emocional forte impulsiona isso e a sua chatice, mas com certeza ela tem muita insegurança por dentro. Por isso é mais fácil zoar e fazer bullying com as pessoas do que aceitar isso. Cornalina é extremamente animadinha e é insegura por nascer defeituosa. A Ruby Braço, que na verdade está mais pro ombro dela do que o braço em si, está sempre pronta para lutar e se provar, já que ela deve ter essa insegurança naquele grupo de rubis. E a Rose Quartz animada não parava de falar o tempo todo, mas no fim vemos que ela, assim como as outras, estavam inseguras, com medo do Steven não gostar delas e nem sequer queriam estar naquela situação, mas ela estava toda lá, insegura, falando o tempo todo para ver se melhorava. O que significa quando uma Jean tem pedra nas costas? Essa não tem mistério nenhum, porque a Rebecca própria falou. Como a Lápis, Jeans com pedras nas costas tendem a ser muito vulneráveis, terem dificuldade de se controlar e pouco entendimento delas mesmas. Praticamente várias nuances de vulnerabilidade que alguém pode ter e todas elas foram temas na história da Lápis desde sua estreia, até ela quase estilhaçar as duas Lazulis que não a respeitavam em É Seu Futuro. O que significa quando uma Jean tem pedra localizada no umbigo? A posição do umbigo é a mais complexa e difícil de todas, até mais do que as que têm pedra no busto, porque o umbigo tem dezenas de representações e significados médicos e culturais diferentes e as gems dessa categoria parecem uma salada mista, ou sei lá, um prato de cuscuz paulista. Steven, Diamante Rosa, Piropo, Lápis Legal, Jasper Magrela e a Ruby Umbigo, aquela filha da Puca, estão entre elas com a mesma posição. Primeiramente, essas gems têm tendência a serem emotivas e empáticas, corajosas,
sensíveis e universais, sendo o umbigo centro do corpo e também o símbolo da vida, já que todos nós somos ligados pelo cordão umbilical ao útero das nossas mães. E justamente por essa sensibilidade e universalidade que elas podem ser bem trapaceiras. Diamante Rosa conseguiu trapacear todas as diamantes, se bem que a Branca nem tanto, né? E suas próprias colegas de guerra. A Umbigo também, nós odiamos ela por isso, mas ela fez isso pensando nas outras amigas rubis dela. De resto, podemos ver a empatia em Steven, Rosa e até na Lápis Legal, que foi a única que teve coragem de ir contra a Regina Lazuli George no fim. Sensibilidade e empatia da Pérola Rosa, que nunca julgou ou culpou a sua diamante por aquelas coisas. Jasper Magrela parece um oposto da nossa Jasper. Piropo foi muito corajosa, beirando a maluquice, por trair o planeta natal e querer montar sua própria hierarquia. E a Rose tímida tem toda a graça e empatia que a Rose parecia ter por tudo, chega a ser assustador. Mas querendo ou não, tinha a mesma posição de pedra e personalidade semelhantes, e foi criada puramente com a essência da Diamante Rosa. Em penúltimo, o que significa ter as pedras nas palmas das mãos? Só temos Rubi e Safira de bons exemplos aqui, mas elas são perfeitas, porque enquanto a mão direita representa a misericórdia divina, a mão esquerda representa a justiça. A pedra da Rubi é na mão esquerda, mesmo que ela sempre invoque a sua manopla na mão direita. Isso nunca fez sentido pra gente, mas é por causa da personalidade. Ela é a mão da justiça, logo ela tem um senso de justiça e punição maior, é elétrica e poderosa como uma chama eterna, querida. Já Safira, representando a mão abençoada por Deus, é calma, serena, focada e misericordiosa, não sendo à toa que ela logo perdoou a Pérola pela enganação da Sardonyx, enquanto Rubi queria ficar com raiva ou, sei lá, puni-la de alguma forma, como já estavam fazendo, não falando com ela. Também é por isso que a Garnet tem um equilíbrio tão perfeito ao ser fundida. E por último, o que significa a localização de pedra na perna ou na coxa? Só temos a Rubi Perna com essa localização, então o que podemos deduzir, já que a simbologia não ajuda em nada, é que representa gems com uma personalidade insegura ou confusa. Elas demoram muito mais para pegar as coisas e têm dificuldade por isso, já que mesmo que a Rubi Perna tenha só um dia de vida, toda Gem já nasce sabendo. As ametistas que assistimos nascerem no flashback da Pérola já estavam totalmente prontas para cumprir seu trabalho. Logo, idade não é um fator importante. Ela simplesmente é daquele jeito, atrapalhado, tímida e confusa com as coisas. E para esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado da explicação dessa dúvida que existe há tantos anos e eu, pelo menos, nunca vi ninguém explicar ela tintim por tintim. Comentem em que localização ficaria a sua pedra, caso você fosse uma Gem, e até o próximo vídeo. Uou.